dois livros. Quer dizer, um não, são dois temas. Um dos temas que Deus me deu já há aproximadamente 2 anos, amor, mais ou menos, 4 anos. No mínimo 2 anos. No mínimo, tá, irmãos? Um dos temas é o papel da mulher no ministério pastoral. O outro tema que Deus me deu foi anjos ou homens. Esse aí tem mais de 5 anos. Esse aí já tem mais de 5 anos, como bem ressaltou a palavra, a pastora, né? E eu tenho estudado, e glória a Deus. Eu tenho estudado bastante sobre esse assunto para poder ministrar. Já tem assim um bom tempo que eu estou estudando a esse respeito. Quando o primeiro livro que Deus já me deu há mais de 5 anos, que fala sobre anjos ou homens, eu tenho estudado sobre ele, é a respeito daquele texto que fala assim: e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram mulheres para si. Esse é o texto, a base principal do texto do primeiro livro, que eu tenho que escrever ainda. Já tenho uma boa parte dele na minha mioleira, né? Mas ainda não está ainda. E o outro que Deus me deu foi exatamente esse, o papel da mulher no ministério pastoral. São 2 temas muito polêmicos. Por quê? Esse que fala de anjos ou homens, é que muitos defendem, porque o texto fala assim: naquele tempo havia gigantes, e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram mulheres para si. Há muitos teólogos que defendem que nesse contexto eram anjos caídos que tiveram relações sexuais com as mulheres normais, e aí nasceram gigantes. E há outros teólogos que defendem que não eram anjos e era descendência de Sete, que eram esses filhos de Deus relacionados aí nesse contexto. E eu tenho a minha base teológica para defender dentro desse livro, que ainda não é sobre isso que nós vamos ministrar hoje. Mas o outro é tão latente quanto esse. São 2 temas muito polêmicos. Por quê? Esse é o papel da mulher no ministério pastoral. Nós vemos 2 correntes teológicas trabalhando sobre ela. Uma corrente teológica que diz que a mulher não pode ser consagrada a pastora no caso, e a outra corrente teológica que defende que ela pode ser consagrada a pastora. E todas as 2 correntes teológicas com base bíblica. Porém, a que defende que ela não pode ser consagrada a pastora não encontra base bíblica específica para dizer assim. Em momento nenhum na Bíblia ela vai encontrar assim: a mulher não pode ser pastora. Em momento nenhum na Bíblia ela vai encontrar esse contexto. Porém, ela vai encontrar um texto que Paulo fala aos Coríntios, que diz o seguinte: que a mulher permaneça calada na igreja. E se ela tem alguma dúvida, pergunte ao seu marido em casa. E aqui não tem marido? Vamos lá. Vamos entrar dentro desse contexto, porque antes de eu entrar no texto específico da ministração, eu tenho que falar sobre isso primeiro. Vamos lá. Por que Paulo falou isso? Qual foi o contexto em que Paulo falou que as mulheres de Coríntios deveriam ficar caladas? Sabe qual foi o contexto? Foi o contexto que as mulheres
as profetisas das deusas Aserá e de outras deuses do mundo, se converteram ao Senhor, inclusive elas tinham as cabeças raspadas, entraram na igreja. E quando chegou lá na igreja, sabe o que elas queriam fazer? Porque elas eram profetisas lá fora. Continuar profetizando. Elas queriam dentro da igreja cultuar os deuses dela e dar ensinamento a respeito dos deuses delas. Por isso Paulo deixou claro: as mulheres fiquem caladas. Esse foi o contexto onde Paulo falou a esse respeito. Coríntios, isso aí eu estou falando sobre o livro de Coríntios. Amém? Então, essa é a base específica que as pessoas que são contra a consagração de mulheres ao ministério pastoral defendem. Você vai conversar com eles vão falar exatamente isso. Mas aí vamos parar e analisar só esse contexto específico? Só esse contexto específico? Quando Paulo fala que se a mulher tiver dúvida, ela pergunte em casa ao seu esposo, será que Paulo não está tratando de matrimônio? Quando Paulo fala que a mulher não pode liderar sobre o homem, será que Paulo não está falando de fato de matrimônio? Aqui tem vários homens. E todos esses homens, em um momento ou outro na vida deles, tiveram mulheres que foram superiores a eles. Que eles tiveram por obrigação de se submeter a elas. Por obrigação bíblica. Primeiro, a sua mãe. Sua mãe. Obrigação sua, de qualquer homem, de qualquer mulher, se submeter a autoridade daquela mulher. Então, quando Paulo traz esse contexto, é um contexto especificamente para o lar, aonde a mulher não pode ser superior ao homem. Então temos que ter muito cuidado com relação a essas questões. Amém? Outra coisa, quando nós estudamos o judaísmo um pouquinho, nós sabemos que o cristianismo, ele é descendente do judaísmo. O cristianismo, ele é descendente do judaísmo. Agora eu já entro um pouquinho dentro da administração de hoje. O cristianismo, ele... Está gravando já? Tá. O cristianismo, ele é descendente do judaísmo. Por quê? Por que ele descende do judaísmo? Porque o judaísmo foi a primeira religião. Foi de onde veio Jesus. Foi de onde os nossos patriarcas vieram. Que eles eram o quê? Judeus. Eles eram judeus. E uma vez como judeus, então o cristianismo, ele veio de onde? Do judaísmo. Então, como a gente fala dentro da teologia, se nós formos buscar a etimologia da palavra, a etimologia do estudo, a etimologia do cristianismo, ele vem do judaísmo. Que é o que? Etimologia nada mais é do que a raiz, de onde ele foi tirado. Amém? Amém. Mas quando nós estudamos o judaísmo, vocês sabiam que espiritualmente falando, dentro do judaísmo não existe nem pastor e nem pastora? Sim. Dentro do judaísmo não existe nenhum dos dois, nem pastor e nem pastora. Porém, quando você começa a estudar isso na questão espiritual, tá? No judaísmo, quem é o líder espiritual do judaísmo? Mais velho. Rabinos. Os mais velhos. Não, são os rabinos. Os mais velhos são os anciões. São os rabinos. É aqueles que detêm um certo conhecimento da palavra e são escolhidos para tal. Os rabinos. Os anciões são aqueles que já têm um conhecimento maior, já passaram por algumas experiências
audiências e eles são o quê? Consultados quando tem alguma dúvida. Mas são os rabinos que são os líderes espirituais da igreja, no contexto de judaísmo, que é de onde nós viemos. Mas quando nós paramos para analisar por que trouxemos esta palavra pastor para o âmbito do cristianismo, de onde que ela deriva, por que ela acabou vindo, nós começamos a estudar os nossos patriarcas dentro do judaísmo. Os nossos patriarcas dentro do judaísmo. Naquela ocasião, não existia engenheiros, por mais que existiam algumas pessoas que tinham noção noção de construção, noção dessas questões de matemática, da forma daquele tempo, mas não existiam engenheiros, não existia o agrônomo, não existia essas profissões naquela época, não existia isso, o marceneiro, não, até tinha que mexer com madeira, mas entenda uma coisa, especificamente o nome dessas profissões foram criados logo ao longo do tempo. E quando nós começamos a estudar, nós vemos o quê? Qual era a forma de sobrevivência de Abraão? O que ele tinha muito que a Bíblia fala? Ovelhas e gado. Ovelhas e gado. Quando nós vamos ler os nossos patriarcas, a grande maioria deles, a forma de subsistência deles era o quê? O trato com animais. O trato com animais. E aí nós começamos a estudar a palavra o quê? Pastor, especificamente. A palavra pastor. Que quando nós vamos no grego a palavra pastor significa poimen, no grego. Que é o quê? Aquele que apacenta, aquele que conduz a paz, ou aquele que conduz a pastos. A pasto. Obrigado, meu amor. Deixa eu colocar aqui. Aí os irmãos vão conseguir. Deixa eu ver se foi isso. Não vai dar para ler, irmãos, hoje. Está meio. Está muito claro devido ao tempo. Mas tudo bem. A palavra grega. Daí é outra questão, antibíblica. A palavra grega para pastor significa o quê? Poimen, que significa aquele que apacenta, aquele que conduz a paz, ou aquele que conduz a pastos. Ou aquele que conduz a pastos. A palavra hebraica que diz respeito a esse nome, pastor, é roé. Roé. A palavra grega que significa pastor é roé, a hebraica no caso, a hebraica, que significa também o que conduz a paz, o que conduz a pastos. Isso ali é o que eu coloquei ali, não está dando para ler, mas está escrito ali, antibíblico. As pessoas que defendem que a mulher não pode ser consagrada a pastora, eles dizem o seguinte, que é antibíblico. Eles dizem que é antibíblico. E eu fiz questão de pegar ali um texto. O que significa antibíblico? O que significa um texto antibíblico? Alguém sabe me falar o que? Sem ler lá. O que é algo antibíblico? Aquilo que não está escrito na Bíblia. É o que não está escrito ou o que a Bíblia é contra? Não, o antibíblico é o que não está escrito na Bíblia ou é o que a Bíblia é contra? Antibíblico é o que a Bíblia é contra. Não é só o que não tem na Bíblia, é o que a
Bíblia necessariamente é contra. Não. E o que a Bíblia diz que é contra, para mim falar para você que você beber água é antibíblico, eu tenho que achar aqui na Bíblia assim: você não pode beber água. Se eu não encontrar na Bíblia textos que me dão base para poder eu falar com você assim, você não pode respirar, porque isso é antibíblico. Eu tenho que achar na Bíblia que a Bíblia diz claramente: isso é proibido. Se eu não encontro isso na Bíblia, eu não tenho legalidade para falar isso é antibíblico. Para poder eu falar, eu tenho que achar isso escrito na Bíblia 3 vezes. Por quê? Por que 3 vezes? Porque uma confirma a outra. E só é uma doutrina bíblica aquilo que nós encontramos na Bíblia pelo menos 3 vezes. Para que eu possa dizer, isso é uma doutrina bíblica, eu tenho que encontrar na Bíblia 3 vezes. Se eu não encontrar 3 vezes na Bíblia, é doutrina minha. Pode ser usos e costumes. Pode ser usos e costumes. Mas doutrina eu não posso dizer, isso é uma doutrina bíblica. Da mesma forma que eu não posso dizer que é antibíblico aquilo que eu não encontrei na Bíblia ainda que condena. Entende isso? E aí quando nós passamos para a palavra pastor, como eu já falei, no grego é poimen, no hebraico é roé, que ambas essas palavras estão relacionadas ao manejo com animais. Ao manejo com animais. Que é aquele que conduz a pastos, aquele que alimenta os animais, aquele que cuida, protege os animais. Deixa eu adiantar aqui, porque pastor, e no hebraico, como eu falei, Eroé, porém se escreve Ra-AH, que significa apacentando, apacentar, verbo transitivo direto, leva até o pasto e precisa apacentar as cabras, inspirado, levando-as até o pasto, no hebraico, como eu falei, tanto no hebraico quanto no grego, a palavra pastor é aquele que conduz a pastos, que cuida dos animais. E o que é a palavra, o que significa a palavra apacentar? É exatamente isso: cuidar dos animais, levar eles ao pasto, levar eles para poder tomar água, é pegar água para eles, é proteger eles quando o leão vem tentar comer eles, como Davi fez, quando o urso vem tentar comer. Isso é a função do pastor. Isso é a função do pastor. E aí nós analisamos o que? Por mais que esta palavra especificamente não veio do judaísmo, a igreja adotou ela por causa do cuidado com as ovelhas. Que aí o Salmo fala o seguinte: quando a gente estuda o texto do Salmo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. No grego, você sabe o que está escrito ali realmente? No grego, essa palavra? Na tradução específica do grego está dizendo assim: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. É o Senhor que não vai te faltar, não é nada. Ainda que você esteja em adversidade, o Senhor não vai te faltar, porque Ele vai estar com você. Quando Ele fala, eu sou o bom pastor,
e eu dou a vida pelas ovelhas. Aí o cristianismo adotou esse texto para trazer para quê? Para a igreja. Para a igreja. Até agora nós estamos falando apenas da palavra do pastor, apenas do cuidado para com as ovelhas. Mas pastor, o senhor falou aí da mulher do ministério pastoral e até agora eu não vi nada. A Bíblia fala sobre mulher pastoreando? Não? Vamos ver. Ali não vai dar para ler, mas você que tem Bíblia, eu vou botar para cá, porque você que tem Bíblia, eu quero que você leia, tá? Êxodo 2, do 25, do 11 ao 25. Que texto é esse? Eu quero que você leia. Êxodo 2, do 11 ao 25. Pode ler? Não? Pode ler só para... Quem foi Moisés? Hã? Quem foi Moisés? Alguém que foi escolhido por Deus. Para quê? Para libertar o povo de Israel. Na infância de Moisés, até a sua adolescência, até ele se tornar homem feito, em algum lugar na Bíblia você vai encontrar Moisés pastoreando nesse contexto. Alguém viu Moisés pastoreando? E quando ele foi lá colocado no barquinho, que a filha de Faraó pegou ele para cuidar, ele viveu no palácio. Ele pastoreou alguma vez nesse contexto? Não, ele não pastoreou. Depois, Moisés mata o egípcio, foge para o deserto, e no deserto ele encontra mulheres, na qual dentre elas tinha Zípora e as suas irmãs, e as suas outras 6 irmãs. Está aí nesse texto que eu estou falando. Aí elas chegam com as ovelhas do seu pai para dar alimento a elas. E os outros pastores que estavam ali não quiseram deixar elas dar alimento às ovelhas. O que Moisés fez? Foi lá e ajudou elas. E essas mulheres que pastoreavam as ovelhas do seu pai puderam dar água e alimento para as ovelhas que elas estavam pastoreando. Moisés era pastor até aí? Com quem Moisés aprendeu a pastorear?